Oi, boa tarde. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Estamos iniciando aqui o nosso nosso bate-papo, a nossa live da quarta-feira, não é? Hoje é quarta-feira. Nós estamos dando início à nossa live pelo Facebook, pelo Instagram e depois vou colocar no YouTube. Dessa vez não está sendo simultânea com o YouTube, não, mas vou salvá-la lá no YouTube. Boa tarde, Bispa Leila. Boa tarde a todos os queridos, pastora Shirley, pastora Ana Cícera. Que Deus abençoe vocês. Pastora Rosângela, será que é ela ou é outra Rosângela? Oi, boa tarde. Deus abençoe todas vocês. Que Deus esteja fortalecendo a cada uma, que Deus esteja trazendo graça a cada uma de vocês. Tudo bem por aí? Como estamos? Tá tudo bem? Vocês estão bem? 4007-2910 é o nosso Disque Oração, não é? Todos os dias eu começo falando no Disque Oração 4007-2910. Você pode receber uma oração agora, se estiver precisando. Pode receber uma oração à noite, se estiver precisando. De qualquer lugar do Brasil, a preço de uma ligação local, esse telefone funciona 24 horas, 4007-2910. Bispa Cássia está colocando aqui no Instagram para mim. Que o Senhor esteja trazendo graça a cada uma de vocês. Vamos entrando. Pode entrar, que a casa é nossa, o escritório é nosso, né? Você está vendo aqui o escritório? Pode entrar, que a casa é nossa. Pastora Nádia, beijo para você, pastora Nádia. Tudo bom? Bispirani também, estou vendo a Bispirani entrando aqui. Que Deus abençoe. É muito bom ter estas tardes com você. Em Brasília, temos muitas pessoas de Brasília que nos acompanham nas lives. Em Brasília, o nosso telefone é 61, o DDD, não é? 3343-2444. 3343-2444. Você pode ligar, pode ficar à vontade. Bispa Keila está entrando também, lá de Boston. Que Deus abençoe a sua vida aí, Bispa Keila. Deus esteja abençoando a cada um de nós nesta tarde. Eu estou fazendo uma série de estudos sobre o batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, e os dons espirituais. E hoje eu vou continuar falando, não é, sobre dons. Comecei falando na semana passada, na quarta-feira da semana passada, sobre os dons do Espírito. E vou continuar falando hoje. Lembrando que no dia 11 de julho, 11/7, o próximo dia 11, nós teremos a nossa escola da família, não é? Seminário para família abençoada. Eu e o apóstolo vamos estar fazendo este seminário para família pela sala do Zoom. É preciso fazer as inscrições se você quiser participar. É aberto à família, não é só para casais, não é só para casamento, não é casais, relacionamento conjugal. É para a família, para o relacionamento em família. Então você que é mãe, mas não está casada, né? Você pode entrar. Você que é viúva, separada, separado, viúvo,
pode entrar na nossa aula para família. Você que é filho pode entrar na nossa aula para família. Vamos estar falando sobre família de um modo geral. Todos estão convidados no dia 11 de julho. Maiores informações nós vamos jogando durante esta semana para você. O nosso Mulheres na Fonte também, nossa conferência Mulheres na Fonte, todos os anos nós fazemos a conferência. Esse ano a conferência estava programada para... eu ia correr o Brasil aí com a conferência, né? Nós já tínhamos programado a conferência em Goiânia, em São Paulo, em Brasília, no Rio, estava mais ou menos engatilhada a conferência. Eu estava com a intenção também de levar para o Nordeste a conferência e para o Sul, para Curitiba. E aí veio aí essa pandemia. E a gente não diz, né, que o ano está perdido. Não, não está perdido, não. Nós vamos fazer a conferência online, Mulheres na Fonte, no dia 25 de julho. É o último sábado de julho. 25 de julho é um sábado, começando às 15 horas. Vamos fazer online a nossa conferência, vai ser internacional. Aí pronto, tudo bem. Vai ter gente aí de Portugal, vai ter gente da Inglaterra, vai ter gente da África, vai ter gente dos Estados Unidos. Vai ser uma bênção. Nós vamos ter mulheres aí do Brasil todo. Vai ser a conferência internacional. Você também é nossa convidada. A conferência é livre, você não vai pagar nada pela conferência, mas por favor faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição através do site. É importante para a gente isso, para a gente saber quem está conosco, não é? Quem está participando da conferência, e você vai ganhar uma lembrancinha aí da Fonte da Vida. E é muito importante que você faça a sua inscrição pelo site www.fontedavida.com.br. Repetindo, www.fontedavida.com.br. Faça a sua inscrição e você é nossa convidada especial. E é Clube da Luluzinha, viu, gente? No Mulheres na Fonte, dia 25, é só presença feminina que nós aceitamos. Vamos estar te esperando. Vai ser uma bênção, vai ser muito bom, muita coisa boa vem por aí. Você que está fazendo aí os pedidos de oração, no Instagram eu tenho a ferramenta de uma caixinha aí com uma interrogação. Fica mais fácil para mim se você colocar o pedido de oração nessa caixinha. Antes de terminar, a gente puxa todos os pedidos de oração para fazermos aqui uma oração geral por todos, por todas. Muito bom! Vamos começar o nosso estudo de hoje? Está preparado aí? Para os estudos bíblicos, eu sempre estou pedindo que você não me escute apenas, que você não me assista apenas, que você tenha aí uma caneta na mão, uma folha de papel, que você faça suas anotações. É um estudo bíblico, tá vendo? Tô até enrolando a língua aqui. É um estudo bíblico, então é muito interessante que você faça as suas anotações, que você anote os textos bíblicos e que depois você confira estes textos bíblicos. Isto é importantíssimo para crescimento espiritual, para o seu crescimento na palavra de Deus. Vamos lá, estou falando hoje sobre dons espirituais, dons do Espírito. Existem dons do Espírito, existem talentos naturais, não é? Hoje eu vou falar sobre dons espirituais e não
talentos naturais, né? E existem ministérios. Também não vou falar sobre ministérios hoje, eu vou falar sobre dons espirituais. A Bispa Marinês está aqui. Boa tarde, Bispa Rúbia. Boa tarde, Bispa. Beijo para você. Beijo para todas as bispas aí. Bispa Heloísa está aí com a gente, lá do Nordeste. Muito calor aí, Bispa. Então tá, gente, olha, o nosso estudo tem por base os textos de 1 Coríntios 12, 13 e 14. São 3 capítulos. Eu acho importantíssimo que você leia na sua casa estes 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Em 1 Coríntios 12, eu falei sobre isso na quarta-feira, eu vou repetir rapidamente. Em 1 Coríntios 12, nós temos do versículo 1 ao versículo 11, uma explicação do apóstolo Paulo sobre dons espirituais. Do versículo 12 ao versículo 30, nós temos uma explicação sobre corpo de Cristo. Corpo de Cristo aqui na terra. O capítulo 13, quem sabe aí do que se trata o capítulo 13 de 1 Coríntios? Todo cristão sabe, né? 1 Coríntios, capítulo 13, é o capítulo do amor. Então, em 1 Coríntios 13, nós lemos o seguinte: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Todo mundo conhece que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. E depois, em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo volta ao assunto do capítulo 12. Ele começa dizendo assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais e principalmente que profetizeis. Então, o capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo aí vai fazer um paralelo entre o dom de línguas e o dom de profecia. É onde existe maior confusão, especialmente no meio pentecostal. Existe muita confusão. O meu objetivo hoje aqui, se eu conseguir fechar o nosso assunto, eu não tenho nem a pretensão de que não exista mais confusão. Eu acho que sempre vai existir. Onde tem gente, tem confusão, né, gente? Onde tem ser humano, tem confusão, né? Mas é diminuir esta confusão para você que me assiste. Minha intenção é que o Espírito Santo possa aclarar um pouco a nossa visão. Tem uma pessoa aqui no Instagram dizendo que está travando. Está travando a imagem para vocês? Ou é uma questão só do sinal da nossa irmã que está dizendo que está travando? Está travando? Alguém pode colocar aí no Instagram? Isso, já responderam. Para mim, não. Então, minha querida, talvez seja uma questão do seu sinal aí de internet. O meu tá ok, pessoal dizendo tá ok, aqui tá bom. Então, deve ser o seu sinal aí de internet. Então, o que eu quero dizer para você? 1 Coríntios 12,
o apóstolo começa assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Eu não quero que haja ignorância no meio da igreja a respeito dos dons espirituais, porque com esta ignorância vem muita confusão. O diabo se aproveita de muito desta confusão, desta ignorância das pessoas a respeito dos dons espirituais e sopra confusão e chega ao ponto, uma confusão tal, chega ao ponto de algumas pessoas desistirem da fé, desistirem de caminhar a carreira proposta do Evangelho, a carreira do Senhor aqui na terra. Então, não seja ignorante, é isso que nós vamos tentar aqui. Eu falei que do versículo, no próprio capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 30, fala sobre corpo de Cristo. Nós temos aqui no versículo 18, 1 Coríntios 12, 18, mas Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo de Cristo. Eu disse enfaticamente já na semana passada que os dons espirituais, eles têm que estar inseridos num contexto de corpo de Cristo. Num contexto de igreja. Eu bato nesta tecla, porque existem muitos ministérios independentes por aí. Pessoas que não caminham junto com ninguém. E vou falar muito claro aqui, pessoas que não batem continência para ninguém. Não é? Não conferem com ninguém. Não estão embaixo de ministério nenhum. São independentes e estão dando profetada aí adoidado. Falando do que não entendem. Então eu bato nesta tecla. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, colocou as coisas nesta ordem aqui. Dons espirituais inseridos no corpo de Cristo, trabalhando em prol da edificação da igreja na terra. Trabalhando em prol da edificação da igreja na terra, não trabalhando para um crescimento próprio, vamos dizer assim. E tudo isso aqui, se não tiver amor, é nada. É nada. Por isso, o capítulo do amor está aqui. Deus é amor. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de amor. Tudo o que sai desta ordem é para a gente desconfiar. Falar, peraí, não. Vamos conferir com a palavra de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Entre uma confusão, entre um falatório aí de dons espirituais e o que a palavra de Deus diz, fique com o que a palavra de Deus diz. Ela é segura, ela é o nosso manual. Tudo bem até aí? Você está me entendendo? Então, vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, nós temos 9 dons descritos. Temos uma lista de 9 dons espirituais. Mas antes de falar dos dons espirituais, o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. Olha aí o que está escrito. Ora,
Os dons são diversos, mas o Espírito, escrito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços. A expressão serviços aqui é ministérios. Ministério, sim, como você conhece. Ministério do pastor, do evangelista, do mestre. Mestre é aquele que ensina a palavra. A gente pode diversificar, não é? O ministério do exercer misericórdia, o dom de misericórdia que se transforma sim num ministério de exercer, de acolhimento, de misericórdia na igreja. Então, existem muitos dons, mas um só é o Espírito. O versículo 5, existem diversidade de serviços, ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Isso aqui é muito importante. A última vez que eu falei sobre isso aqui, uma irmãzinha me questionou, mandou uma questão no particular. Bispa, quando você fala de corpo de Cristo, tem pessoas que não entendem que todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus fazem parte do corpo de Cristo. Então fica parecendo que a senhora está falando só de um segmento, querendo segurar as pessoas em um segmento. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Família de Deus, porque a palavra de Deus fala isso. Aqueles arrolados na família de Deus, corpo de Cristo, é abrangente em todas as gerações. Todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, que são batizados nas águas, são sim corpo de Cristo, fazem parte da igreja. Porém, a palavra de Deus me adverte em Hebreus que eu não devo deixar de congregar. No Velho Testamento nós temos as 12 tribos de Israel, uma mesma nação, 12 tribos diferentes. Sim, existem sim várias denominações. Sotaques diferentes, mas um só é o Senhor, e este aqui, ó, é o manual. Aqui estamos embasados. Qualquer coisa que vá além da palavra de Deus, ou que saia, não é? Saia do cerco da palavra de Deus, seja anátema. Eu falo sim na Igreja Fonte da Vida, porque estamos trabalhando na Igreja Fonte da Vida e porque sei que é um ministério sério. É onde o Senhor me plantou e é onde eu vou continuar trabalhando e servindo a Deus. Então me perdoem quando eu falo e digo assim, para mim é a melhor igreja do mundo. Eu acho que é. Ministério sério, provado e aprovado. Mas não vai aqui da minha parte nenhuma crítica a nenhum dos outros irmãos e outras denominações. Não é esse o meu papel. Não estou aqui para criticar. Então eu respondi à irmã com muito amor, pedindo a ela que não feche a questão, e que corpo de Cristo é sim, quando a palavra de Deus fala em corpo de Cristo, está falando de todos aqueles arrolados no céu, como família de Deus em todas as gerações. Amém? Tá certo por aí? Mais um só, versículo 11, é o mesmo Espírito
que realiza todas estas coisas. Eu quero ler para você a lista dos 9 dons que 1 Coríntios 12 fala. Então vamos lá, começando, eu vou ler o versículo 7, tá? Do capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Sempre visando um fim proveitoso. Cura, restauração. Sim, restauração da alma, restauração do espírito, restauração de relacionamentos, restauração de autoestima, cura física, cura emocional, cura espiritual, restauração, libertação. É obra do Espírito Santo, sim, hoje. E Ele quer continuar fazendo, e Ele vai continuar fazendo. Enquanto houver igreja na face da terra, Ele vai continuar fazendo, visando um fim proveitoso. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro abençoado, visando um fim proveitoso. Versículo 8, a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro no mesmo Espírito fé, a outro dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las. Temos aqui uma lista de 9 dons espirituais que se manifestam através do batismo no Espírito Santo. 9 dons espirituais. Talvez você tenha dons espirituais e nem sabe. Talvez você tenha dons espirituais aí que estão engavetados no seu coração. A vocação de Deus e os dons são irrevogáveis. Ele deu, Ele não toma. Você embute esses dons. Você permite que o diabo entulhe, ou às vezes nem tem consciência de que o diabo entulhou o seu poço. E esses dons não fluem mais, mas eles estão aí. Eles estão aí. Bispa, uma pessoa pode ter mais de um dom? Pode sim. O ministério apostólico geralmente age dentro desses 9 dons. Algumas diferenças aqui. Por que a palavra de Deus fala dons de curar? É a única expressão no plural. Dons de curar. Porque para o ministério de cura ou o dom de cura se manifestar, às vezes estão mais de um dom agindo ali. Por exemplo, o dom de fé. Para que a cura se manifeste, a pessoa tem que ter o dom da fé. A fé como a fé de Deus. É dom. Não é um crer passivo. Quem tem o dom da fé, além de ter condição de levantar fé naqueles que o ouvem, ele exerce essa fé para orar pela cura.
Está escrito lá em Tiago, a oração da fé salvará o doente, levantará o doente. Se houver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Oração da fé. Então, dons de curar no plural, porque é mais de um dom, são às vezes 2, 3 dons agindo na mesma situação, como, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos. Sim. Em algumas situações na palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus curou expulsando um espírito maligno. Mas nem todas as enfermidades são uma possessão maligna. Nem todas. Então, o dom de discernimento de espíritos entra em ação juntamente com o dom de curar, porque é preciso ter discernimento se aquela enfermidade é causada por um espírito maligno ou não. Dons de curar. Por que a palavra de Deus fala em operação de milagres? Operação de milagres, o dom de operação de milagres, bispa, não é igual o dom de cura, os dons de cura, não. Quando Jesus Cristo andou sobre as águas, aquilo era operação de milagre. Em Atos dos Apóstolos, nós temos um relato muito interessante. Deixe-me ver aqui. Atos, se não me engano, é o capítulo 2 ou 3 de Atos, que fala que Pedro e João subiam ao templo. Aqui, olha, capítulo 3 de Atos. Abre aí a sua Bíblia, por favor, no capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona era mais ou menos 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença. Nunca andou. Ele nasceu talvez por uma fatalidade ali. Talvez foi uma criança gerada sentada, né? Em vez de nascer a cabecinha primeiro, nasce o quadril primeiro. Desloca o quadril, a criança nunca mais anda. Algumas pessoas já sofreram com esse tipo de problema. Eu conheço um rapaz agora, em cadeira de roda, que talvez o problema dele tenha sido esse. Coxo de nascença, nunca andou. Então, na cabeça, no cérebro daquele rapaz, não tinha registro de marcha. Você sabe que a gente anda por causa disso, porque o seu cérebro, quando você era bebê, estava aprendendo a andar, registrou a marcha. No cérebro desse homem não tinha registro de marcha. Coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Sabe o que é isso aqui? Olha para nós. Então, imediatamente, o esmoler, né, aquela pessoa que estava pedindo esmola, ele mudou a atitude imediatamente. Em vez de focar o seu problema, a sua dor, a sua falta, ele olhou para Pedro e João. Sabe o que é isso? Dom da fé, agindo em Pedro e João e tocando aquele homem, gerando expectativa naquele homem. O dom da fé gera expectativa.
olha para nós. E ele olhou para eles. Versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, ele se pôs em pé e passou a andar e entrou entre eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele que esmolava sentado à porta formosa do templo. Operação de milagres, é isso aqui. Não é só um dom de curar. Esse homem não foi, entenderam o que eu quero dizer? Ele não foi curado de uma doença, aquilo ali foi mais do que uma cura, foi uma operação de milagre, porque imediatamente o que não existia no cérebro daquele homem passou a existir. E ele começou a andar e a glorificar a Deus e a agir, não é? Naquela situação. Então nós temos aqui dons de curar, sim, o dom da fé, operação de milagres, juntamente com o dom de cura, agindo nessa situação. Operação de milagres, quando nós vemos na palavra de Deus que o sol foi retido. E existe até hoje, os cientistas na contagem do tempo sabem que existe uma falha. Isso é operação de milagres. Jesus virando ali para o vento, não é? E para o mar, com os discípulos apavorados, os discípulos estavam apavorados e Jesus vira e imediatamente diz assim: quieta-te, vento, aquieta, mar. E tudo se acalma. Isso é operação de milagres. São 9 dons à nossa disposição. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa que esses dons estejam em ação. Não para que haja um holofote sobre estes dons, não é isto. A ação destes dons tem que fazer parte da vida natural da igreja. Da vida natural da igreja. Isso é vida cristã normal. Deveria ser. Estamos longe disso? Você me diz? Estamos sim. Estamos longe disso? Sim. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu não vou discorrer sobre cada um dos dons. Espero que o ano que vem a gente possa voltar, né, com os nossos intensivos, né? Reavivar, com os nossos intensivos, porque aí eu vou dar uma aula para você, assim, bem dada, como tem sido os nossos reavivar, não é? Os nossos seminários, os nossos intensivos pelo Brasil, fora do Brasil também, foi uma bênção. Então, está aí a lista dos 9 dons e eu falei um pouco sobre operação de milagres. Eu quero continuar falando aqui sobre especificamente o dom de línguas e o dom de profecia, porque é onde existe maior confusão na igreja.
Então vamos ver, né? 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou começar no versículo 13 do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, o amor, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Capítulo 14, 1 diz: segui o amor, segui. E eu passo a mostrar-vos um caminho. Segui o amor. Eu quero te lembrar que Deus é amor. E amor não é sentimento. Amor é decisão. Sentimento faz parte do amor, mas não pode ser definido como amor. A Bíblia fala que eu passo a mostrar um caminho. Amor é um caminho a ser seguido. Segui o caminho do amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Você que me assiste aqui nessa live, se você não tem esta experiência, uma experiência X marcante na sua vida, de ter sido batizado no Espírito Santo, de ter manifestado em você dons espirituais, você deve procurar. Vai por mim, procura isso. A sua vida espiritual vai dar um salto. Talvez você tenha dons guardados que precisam voltar à ativa. A igreja do Senhor precisa que você volte à ativa. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Dá para você escrever aí para mim, por favor? Edificando, exortando e consolando. Então, as pessoas perguntam, bispa, o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é só o dom de línguas? Definitivamente não. Não. O mais comum é a evidência do dom de línguas. Se você não tem este dom manifestado em você, se você não fala em línguas estranhas, eu quero te incentivar a buscar. Mesmo que você seja uma pessoa que age em outros dons, mas eu quero te incentivar a buscar. E eu vou explicar por quê. O dom de línguas ele é um dom para edificação própria, para edificação pessoal. O dom de línguas, o versículo do capítulo 14, o versículo 2, fala isso, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 14 do mesmo capítulo, versículo 14 diz: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que é o dom de línguas? O dom de línguas é o seu espírito, a sua parte espiritual, falando diretamente com Deus,
na língua de anjos, na língua espiritual, língua que só Deus entende, e edifica a você mesmo. A sua mente fica infrutífera, quer dizer, a não ser que você tenha o dom de interpretação, a capacidade de interpretar. Se você não tem esse dom, você fala em línguas, Shiri andralamachai, andralamacari, ariasari, alaramachei, iri andralamasteri, andralachei, e a sua mente ficou infrutífera, você não sabe o que está falando. Mas o seu espírito está falando diretamente com o Pai, em comunhão direta com Deus, Filho direto. E você está sendo edificado. Você está sendo edificada. Quem fala em línguas, olha só, olha o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 18 do capítulo 14. Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo estava se gabando ali? Não, ele estava incentivando. Então, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo fluir. Bispa, eu não tenho esse dom, mas você pode receber agora, em nome de Jesus. Você pode transbordar. Você pode transbordar no Espírito. E o seu espírito será renovado, será enchido de fé, de graça, de esperança. Muitas vezes, desculpe porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E eu fico com vontade de chorar. Mas é porque eu sinto a presença de Deus aqui. Muitas vezes, quando a gente está afogado pelos problemas, que a gente não sabe mais como orar, você não sabe o que falar, você fala assim, meu Deus, eu não sei mais o que falar. Você deve orar em línguas e deixar o Espírito Santo fluir. Deixar que o Espírito ore através da sua boca. Porque o Espírito Santo sabe o que a pessoa por quem você está orando precisa muito mais do que você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, queridos, eu tenho poucos minutos. Romanos capítulo 8 de Romanos. Abre lá em Romanos. Você está em 1 Coríntios, volta às páginas, Romanos 8. Olha o que diz Romanos 8. Também, versículo 26, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, enquanto você está orando em línguas, a sua mente está infrutífera, você não sabe o que você está orando, mas o Espírito Santo está gemendo na presença de Deus, por você, pela sua família, por aqueles que você ama, pela igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procure o dom de línguas, eu quero te incentivar. Procure o dom de línguas, deixe o Espírito Santo fluir,
Deixe o Espírito Santo, é como uma torneira dentro da gente que você abre e ela começa a jorrar água, jorrar água, jorrar água. Daqui a pouco é um rio que corre para a eternidade. Deixe o Espírito agir. Eu tenho 5 minutos apenas aqui e quero falar, sim, sobre o dom de profecia. Então, hoje é quarta-feira, estamos certos? Então, sexta-feira, eu vou falar especificamente sobre dom de profecia. Mas eu quero, sim, que você leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Especialmente o capítulo 14, tá ok? 12, 13 e 14. Deixa eu puxar aqui algumas coisas que colocaram na caixinha aqui, não sei se são perguntas. Isso, são pedidos de oração. Eu tenho aqui muitos pedidos de oração. Oração por minha tia que está com Covid, oração por minha cidade, não tem mais vagas em hospitais. Oh, Jesus! Vamos ver aqui, oração por vida financeira, oração pela pastora Andréia Paula, que está doente. Bispa, ore por mim, meu contrato foi suspenso. Vou estar orando, Thalita, nós vamos orar sim. Bispa, tem algum livro que indica, que fale sobre dons de línguas? Eu vou procurar, querida, viu? Eu vou procurar, eu tenho sim os nossos livros de estudo, não é? Os nossos livros de discipulado na Igreja Fonte da Vida falam muito sobre isso. Como identificar o nosso dom? Ótima pergunta. Como identificar o nosso dom? Sexta-feira, Vivi, vou estar falando sobre isso. Oração. Terezinha Badia pedindo oração. Oração pela sobrinha Ana Júlia, pela Mel e Adriano com Covid-19. Oração pela família. Jean e Joana estão com Covid-19 e muitos pedidos de oração. Vamos orar nesse instante. Pelo Heitor, olha só, a Kenny aqui está pedindo oração pelo Heitor, tem 2 aninhos, está hospitalizado. Vamos orar nesse instante. Eu vou colocar cada um destes pedidos diante de ti, colocar cada um, tá vendo? A gente vai falando muito e troca as palavras. Todos esses pedidos diante de Deus e você vai concordar comigo aí. Vamos orar por cada um desses pedidos. Na sexta-feira eu volto falando sobre dom de profecia, a diferença entre profecia e profetada e como identificar o nosso dom, né? Vou falar um pouquinho sobre isso na próxima sexta-feira. Vamos orar nesse instante? Senhor, eu coloco na tua presença cada um dos pedidos de oração dos meus irmãos e irmãs. Senhor, cada pedido de oração. Senhor, os nomes, oh Deus, desde o pequeno Heitor que está hospitalizado e tem 2 anos, oh Deus, até, Senhor, as pessoas, Senhor, que estão com essa doença, Covid-19, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Senhor, nós somos muito mais do que 2 pessoas, somos centenas de pessoas aqui, Pai, orando nesse instante pela cura, que venha cura do céu, Senhor,
que o sistema imunológico de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, que o sistema imunológico seja abençoado e fortalecido para batalhar contra essa doença tão ruim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, fortalece em nome de Jesus. Repreendemos mesmo toda enfermidade em nome de Jesus. Que venha a cura dos céus, Pai. E que nossos irmãos e irmãs possam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Renova-nos, ó Deus, renova-nos, renova-nos nos dons espirituais, na fé, na esperança, no amor, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós pedimos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até sexta-feira que vem, se Deus assim o permitir.